This computer, é isso. Boa, começou a gravar. Começou? Pronto. Ah, tá bom. Agora tá pitando lá em cima, vermelhinho, tá gravando. Tá legal. Então vou compartilhar Pronto. de novo. Perfeito. Estão vendo aí? Não estou vendo nada. Deixa eu ver aqui. Espera aí, ainda eu estou vendo a tela, mas ela ainda não está ampliada. Eu estou vendo um monte de coisa aqui. Bom, vocês estão me vendo aí? Estão vendo a tela do meu computador? Estamos. Falta só Sim. clicar no botão aquele tela cheia, sabe? Isso, pronto. Vocês estão vendo tela cheia agora? Sim, perfeito. Agora Tá foi. ótimo. Tá gravando, tá tudo. Tá ótimo. Então, gente, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, nesse curso que a Débora idealizou, que foi uma ideia maravilhosa que ela teve. Então, eu resolvi trazer aqui a Bara, se eu entendi bem um pouco a proposta do que a Débora falou, que era conversando com os autores, né? Então, para quem não me conhece, eu estou no Instituto. Eu comecei como estudante, igual a vocês, assim, fazendo meu mestrado, doutorado, enfim, estudando a pós-graduação, e entrei aqui em 87, tem bastante tempo. E aí me formei como doutor em 94, por aí, e virei professor em 96, mais ou menos aí. Então, desde esse período, que foi do doutorado até agora, aconteceu um percurso no doutorado que me levou ao título da palestra de hoje. Então, durante o meu doutorado, eu comecei a lidar com consumo de oxigênio e glicose de uma maneira um pouco peculiar. Na verdade, eu já tinha uma certa paixão pelo metabolismo energético, em especial as mitocôndrias, mas naquela época, era bom lembrar, a mitocôndria já tinha caído de moda, ela estava totalmente fora de moda. Era um troço assim que ela funcionava para fazer ATP, e se você colocasse num gráfico as publicações, o ATP e a mitocôndria andavam junto. Aí chegou o Peter Mitchell, fez uma descoberta crucial, que eu vou mostrar aqui para vocês, e parece que o mistério da mitocôndria foi desvendado e ela caiu no ostracismo. Assim, ela virou uma organela, ela faz isso e pronto, e acabou. Mas aí, então, foi que começou a minha pergunta em cima da questão. Então, eu comecei fazendo uma pergunta bastante básica, que é exatamente se o uso, como que estava relacionado o uso da glicose e do oxigênio. E essa segunda pergunta, na verdade, que eu coloquei aí no título, isso aí vem depois, tá? Então, é um título que ela já tem embutido duas perguntas, né? É muita pergunta, na verdade, vocês vão ver na minha cabeça, e poucas respostas, mas vamos tentar ver algumas. Então, se a gente vai falar em acoplamento entre oxigênio e glicose, a gente pode usar a palavra engrenagem, ou seja, eu queria, na verdade, entender esse mecanismo de uma engrenagem, e uma engrenagem, para quem conhece, né, uma bicicleta, tem o peão e a coroa, e eles se relacionam por meio de uma corrente que, na verdade, transfere uma relação de causa e efeito. Então, se você pedala, né, você transfere esse pedal para a parte de trás, para a roda, ela gira e você se desloca, né? Então, é um ótimo exemplo de transferência de energia e trabalho, né? Então, era isso que eu queria entender. Na verdade, estava trabalhando com bioenergética com o professor Leopoldo, trabalhava com transporte de cálcio, mas eu tinha uma paixão pelas mitocôndrias. E aí, na verdade, então, as origens, né, eu comecei a me perguntar sobre as engrenagens, como eu tinha falando aqui, mas eu não sabia exatamente o acoplamento do que eu queria entender. E aí eu sabia que eu queria trabalhar com mitocôndria, mas era uma área que era muito, muito cheia de gente inteligente, e eu fiquei com vergonha, e eu falei, eu vou trabalhar numa mitocôndria que ninguém mexe, para poder fazer as minhas perguntinhas sossegado e
e ninguém tem interesse com isso, que eu queria ter o calma, que eu sou meio lento, né? Então, eu falei, vou pegar uma mitocôndria aí de algum lugar, que seja barato, eu também não tinha dinheiro, e nem tenho ainda, né, naquela época, para pesquisa, mas estava dentro do laboratório do DMEIS. E aí eu comecei a trabalhar com isso aí. A gente fez, na verdade, o laboratório do DMEIS tinha bastante interesse pela próton-ATPase, da raiz do milho, e aí a gente começou a trabalhar com milho, cheguei a trabalhar um pouco com essa próton-ATPase, mas a minha pergunta, a minha obsessão era na mitocôndria. E aí, trabalhando com as sementes de raiz de milho, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Na parte da folha faz fotossíntese. Fotossíntese é um troço muito complicado, eu não vou para lá. Então, a parte verde eu ignorava, eu não queria, porque a parte verde, para mim, representava um problema. E aí, eu fui pegar a raiz. Por quê? A raiz, essa parte branquinha que está aí no solo, então ali é a semente, né? Aqui é a sementinha, ela tem um embriãozinho, e a parte do embrião tem um eixozinho, parece um palitinho, assim, quando a semente está sequinha. Ela, quando hidrata, ela ganha só água, só isso que precisa. A água é o combustível para isso aqui acontecer. Ela começa só a sementinha, você bota água e o programa ativa sozinho. Ela emite essa raiz, e essa raiz aqui, ela não faz fotossíntese, ela está embaixo da terra, não tem luz, e ela vira um tecido heterotrófico. Quer dizer, tem que ter um aporte constante de nutrientes, glicose. Então, eu falei, vou pegar essa mitocôndria desse tecido para trabalhar. Então, foi aí que eu comecei a fazer as coisas. E de trabalhar com sementinha, ficava até um pouco envergonhado, porque eu andava na bioquímica e todo mundo, né, falava assim, poxa, parece aquele experimento do primário, né, da época do jardim de infância. Então, eu era aquele pesquisador que trabalhava no jardim de infância. Mas nesse jardim de infância eu acabei dando a oportunidade de apresentar a ciência, né, nos cursos de férias, a algumas pessoas que se tornaram pesquisadores, alguns professores, como o professor Wagner Seixas, e que ele foi uma pessoa muito importante no que eu vou apresentar aqui para vocês. Depois, brotou outros jovens, como o Reinaldo, a Natasha, que trabalhou comigo também, os 3 trabalhando comigo, nós publicamos coisas juntos, foi muito, muito prazeroso esse convívio, né? Era suave. Mas a gente não sabia medir consumo de oxigênio. O departamento, na época, tinha um oxígrafo, mas ele era usado para fazer prática, e quem me ensinou a preparar a mitocôndria foi a professora Martha Sorensen. Eu sou muito grato a ela. As minhas primeiras preparações de mitocôndria isolada, de fígado, foram feitas pela professora Martha. Tinha um oxígrafozinho lá, ela preparava isso para as práticas, e para dar aula para medicina, naquela época a gente podia fazer isso, hoje nem pensar, que é quase um assassinato, né? Não pode fazer isso de jeito nenhum. E aí a gente usou o tal aparelho, que é o eletrodo de Clark, e medimos algumas coisas, mas, na verdade, nada ainda com o projeto. Isso ainda era iniciante mesmo. Daí, esse aparelho quebrou, não tinha outro naquele momento, e o Leopoldo falou assim, Leopoldo era o meu orientador na época, ele falou assim, Tonhão, vai lá para o México e conversa com o Armando e a Marieta, eles são mitocondriólogos, eles trabalharam com um cara muito importante na história da bioenergética, que é o Slater, que tentou isolar o intermediário de alta energia, e o Armando, a Marieta ficou na F0, F1, na F1 especificamente, desvendando a catálise, a mulher dele, e o Armando, que me dá muita saudade, os dois me dão muitas saudades, já não estão entre nós, mas era uma figura brilhante, trabalhava com enzimas e tal, aí eu fui para lá. Aí cheguei lá, a tal da raiz de milho era um troço extremamente difícil de trabalhar, eu escolhi o pior modelo, né? Na coisa de querer buscar um modelo que ninguém trabalhasse, eu escolhi bem, porque era dificílimo. Mas lá, com a expertise desses feras, né, eu consegui ter o primeiro registro viável, que foi esse aqui, onde a gente observou que a raizinha do milho ela tem essas flutuações. Aqui o consumo de oxigênio a gente mede ao contrário, né? O tempo zero. Está aqui,
e aí a gente coloca a mitocôndria no meio que tem substrato, ela começa a consumir oxigênio, bota o ADP, tem um controle respiratório que não é lá grandes coisas, mas na hora que a gente botava glicose, ela mexia com o consumo de oxigênio. Então, isso é a informação básica da palestra de hoje, que surgiu aí. E esse troço me incomodou profundamente, porque quando eu ia estudar... E aí isso virou um trabalho, tá? Virou um trabalho e a gente descobriu que a enzima que catalisava, então, a fosforilação da glicose e ativava a respiração, chamada de exocinase, ou exosicinase, ela residia, ela ficava muito agarrada ali. Mas o que me causava um incômodo danado na história era assim, se eu fosse pegar e estudar o Leninger, estudar bioquímica, estava lá dizendo que as enzimas do metabolismo de glicose elas estavam no citosol, então, portanto, não seria esperado encontrar isso na mitocôndria, não teria uma razão razoável. Então, isso aqui, durante algum tempo, foi tido como um contaminante, mas a gente, nesse trabalho de 95, a gente mostra que não era tão contaminante assim, porque a gente vê que tinha propriedades, inclusive, cinéticas diferentes, que nós fomos os primeiros a descrever. Desse trabalho, então, de 95, tem uma transição que eu vou chegar na palestra de hoje, até esse trabalho de 2004, que foi feito com Wagner, o rapaz da sementinha de milho, né? E que deu esse bonito trabalho aqui, que aí a gente resolveu, aí aqui eu já falei, não vou ter que trabalhar com um modelo onde esse negócio de fosforilação de glicose em mitocôndria aconteça em mamífero, para ter uma facilidade de obtenção do material e tudo mais. E aí o tecido que eu escolhi para trabalhar foi o sistema nervoso central, o cérebro, e vocês vão ver por quê. Se quiser me interromper, fiquem à vontade, tá bom? Então a história que eu vou tentar contar para vocês é essa pergunta que nasceu aqui, como é que ela chegou até aqui, como é que ela ainda permanece. Então, quando a gente vai olhar o sistema nervoso central, a gente vê que em mamíferos ele tem uma diversidade de formas e tamanhos muito grande, podendo variar de tamanhos muito pequenininhos, como desse bicho aqui, que eu nem sei dizer o que é isso, mas ele tem esse peso absurdamente ridículo. O peso do cérebro é 177 miligramas, é quase uma pitada de alguma coisa que é o cérebro do bichinho. E vai até o humano, que já tem aproximadamente 1,5 kg, e se você for levar isso para elefante, então, baleia, a coisa fica uma proporção absurda. Mas a gente escolheu para trabalhar o rato, por razões óbvias, era um modelo bastante fácil da gente cultivar, naquela época, inclusive, era bem barato, hoje já um pouco mais carinho, mas enfim, mas dá para trabalhar e é um modelo referência dos trabalhos científicos. Então a gente pegou o cérebro de rato e a gente foi focar no cérebro, por quê? Se a gente vai olhar a relação de troca de gases no corpo humano, por exemplo, ou no corpo de qualquer daqueles mamíferos, a gente vai ver que existe uma coisa chamada coeficiente respiratório, que nada mais é do que o volume de gás carbônico que o corpo expele e o volume de oxigênio que ele consome, né? que ele chupa. De modo que, se você tira a razão desses dois gases, você consegue derivar até qual é o substrato energético que está acontecendo na oxidação. Então, na média, o nosso corpo tem esse coeficiente respiratório aqui, que é em torno de 0,8, que, na verdade, não é que a gente está oxidando preferencialmente proteína, mas é um promédio da oxidação de todo, certo? Então, se for carboidrato, essa relação tende a 1, e se não for carboidrato, for lá para a proteína e a gordura, essa relação tende a diminuir, porque o carbono desses substratos são muito reduzidos. Então, você precisa de mais oxigênio para arrancar elétron da molécula. Então, essa relação cai um pouco. E quando você vai olhar o cérebro, o que você vê é que essa relação de consumo ela está próximo de 1, certo? O que significa dizer que você está praticamente fazendo a combustão, né? Você está com os outros também, mas aquela combustão
descrita por Lavoisier, ela estaria acontecendo aí, uma relação de 6:1, vamos colocar assim. Uma molécula de glicose dando 6 de gás carbônico. E a gente também olhou esse tecido porque ele tem uma altíssima taxa de consumo de glicose, que equivale a gente consumir aproximadamente 1 quilo de açúcar por semana só para o cérebro, que é um tecido que pesa 1,5 kg, né? Então, aquele açúcar todo, ele vai alimentar essa combustão. Esses valores foram derivados medindo quanto entra de oxigênio e o quanto sai, e vendo a relação quanto entra e o quanto sai do cérebro pelos sistemas de veias e artérias, né? De entrada e saída, aferente e eferente, e derivaram esse valor, que é em torno de 6, que encaixa muito bem com a reação de combustão. O valor de 6 ali, que foi descrito há um tempão atrás. Ótimo. Então, de modo que se a gente fosse aí com medidas um pouco mais modernas, usando também essa técnica de diferencial, de captação diferencial de oxigênio e glicose na entrada e na saída do cérebro, esses pesquisadores aí, Morgan Hills, do grupo desse pesquisador Morgan Hills, ele fez a seguinte pergunta: já existiam evidências de que as mitocôndrias poderiam ter defeitos. Então, ele pegou pacientes que tinham miopatias, ou seja, defeitos mitocondriais em músculo, mas que não tinham defeitos na parte cognitiva. E ele foi fazer a medida, inclusive, usando tomografia de pósitron também para conferir tudo, e ele checou e esse valor batia com os dados já prévios da literatura. Entretanto, se ele pegasse pacientes que tinham defeitos na mitocôndria, esses defeitos da cerebral, com deficiência cerebral, vocês viram que a relação de oxigênio e glicose ela ficava menor. Então, isso levanta uma questão que talvez essa oxidação da glicose no sistema nervoso central, ela tem que ser feita, ela é importante para o equilíbrio saudável do cérebro. Parece um pouco óbvio, mas a gente vê que o cérebro, mesmo com a mitocôndria defeituosa, ela continua consumindo oxigênio e glicose, só que numa proporção diferente. E aí, então, aquilo que eu falei, né? Por que precisa consumir tanto oxigênio e glicose? Cerca de 20% do oxigênio e de glicose que a gente consome vai para o cérebro, que só pesa 2% da massa corporal em humanos, por exemplo. Porque o cérebro é muito rico em sinapse, ele gasta muito ATP, ele hidrolisa muito ATP, mantendo gradientes iônicos por meio das sódio-ATPases, proto-ATPase, etc., calcio-ATPase que tem no cérebro para manter o impulso elétrico e o funcionamento do cérebro, uma questão básica. Então, o cérebro gasta muito ATP e você tem que sustentar a ressíntese desse ATP às custas da respiração, né? Para poder captar, fazer o ATP, aproveitar a energia liberada dessa combustão para fazer o armazenamento de ATP. Pois bem, então, em recém-natos, essa relação de consumo de oxigênio ela pode ser ainda maior, para vocês terem ideia do tamanho da demanda, né? Mesmo em recém-nascidos. E aí, agora, de que maneira a mitocôndria, então, ela está envolvida na síntese de ATP? Então, isso veio por meio de um resultado que foi crucial para o entendimento do que eu vou apresentar mais tarde, de um experimento do Mitchell, que foi ganhador, inclusive, do Prêmio Nobel, que foi o seguinte: o Mitchell pegou mitocôndrias e colocou no meio em anaerobiose, não tinha oxigênio, e ele injetou um pouquinho de oxigênio, mas ele se ateve à separação de carga nessa membrana. Ele queria ver se essa membrana fazia alguma mudança de carga, especificamente dos prótons. Isso é uma questão que foi extremamente difícil até de ser aceita na época, mas então Mitchell, analisando as membranas de uma mitocôndria, que a morfologia mitocondrial começava a ser elucidada, já estava razoavelmente avançada, ele foi capaz de demonstrar que essas membranas separavam carga, e a carga elétrica que era separada nessas membranas mitocondrial era do maior potencial que existe dentro da célula. 220 milivolts, assim, a membrana plasmática menos 80, que o máximo chega lá a uns 100, mas é 60 milivolts. Aqui é menos 220. Então, é um dos maiores potenciais
negativos dentro da matriz mitocondrial, de modo que se você tiver alguma carga negativa, positiva, melhor dizendo, ela vai ser atraída para dentro da mitocôndria, certo? Porque é muito positivo. Tá ótimo. Então, o que ele viu? Que nessa membrana interna mitocondrial, se você estava ofertando o equivalente que vinha da combustão da glicose, NADH, ela passava na cadeia de citocromos e a cadeia de citocromos era capaz, como eu falei, de gerar essa força protomotriz, né? E isso daqui é fundamental para direcionar a passagem dos prótons no sentido inverso das hidrólises de ATP, porque o complexo que a gente chama de F0, F1 ATP sintase, na verdade, ela é uma potente ATPase. Como que vai fazer para ela fazer ATP? Então, tem que ter o gradiente de próton para fazer a reversão desse processo. Então, isso é impositório para a síntese de ATP que você a célula esteja permanentemente separando carga para fazer essa passagem e manter o fluxo, então, de ATP e consumo de oxigênio na história. Bom, até aí, tudo bem. Então, parte da energia é conservada na força motriz, é a hipótese quimio-osmótica do Mitchell, e vai ser ali que vai ficar armazenada a parte da energia. E aí, em 97, os russos Korshunov, Anatoly Starkov, Vladimir Skulachev, eles se perguntaram se, então, a energia armazenada nesse gradiente de próton ela poderia ser usada para outras coisas, como, por exemplo, a formação de peróxido de hidrogênio. Quer dizer, aqui vai formar água, mas será que existiria a síntese de peróxido de hidrogênio? E aí, então, eles viram o seguinte, que se eles estivessem com mitocôndrias fazendo ATP, funcionando no sentido da fosforilação oxidativa convencional, eles viram que muito pouquinho peróxido era formado. Então, tendo ofertas de ADP, a coisa funciona para fazer ATP e tem pouco peróxido. Porém, nem sempre você tem essa disponibilidade de ADP, ela flutua. Então, o que acontece? Quando você diminui a disponibilidade do ADP, o gradiente se acumula, você acumula uma grande força próton-motriz, de modo que ela freia o consumo de oxigênio e começa a sobrar oxigênio, né? Não tem ADP para fazer passar o próton se acumula, isso reduz os elétrons na cadeia e aí esse oxigênio começa a atacar outros sítios e a capturar o elétron e fazer esse ânion, que é muito perigoso, o ânion superóxido, e daí a gente tem uma enzima chamada SOD, que é muitíssimo importante, porque ela vai converter uma espécie muito reativa de oxigênio em uma espécie pouco reativa, né? Numa espécie reativa, porém com menor reatividade, que é o peróxido de hidrogênio. Então, forma o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, em situações que respira pouco. Então, tem muito gradiente, eles mostraram que forma muito. Então, se você ativar um pouquinho a síntese de ATP, aqui ele está mostrando o gradiente, você já começa a ter uma drástica redução, porque você direciona os elétrons para o lugar certo, para o oxigênio no complexo 4 da citocromo-oxidase. Ok. Então, a pergunta, os dados que eu vou começar a apresentar aqui, para investigar essa relação do oxigênio e glicose, foi a gente se perguntar como que estaria acontecendo esse escape de peróxido ao longo do desenvolvimento do cérebro e a respiração e tudo mais. Então, a gente, analisando as imagens do desenvolvimento dos ratinhos, a gente escolheu basicamente essas imagens aqui, vocês veem que o cérebro cresce do P0 ao P80 dias e vai aumentando a sua complexidade de uma maneira absurda, né? Então, a gente se perguntou se está aumentando essa complexidade, essa circuitaria, provavelmente isso tem uma demanda por ATP grande, por impulso nervoso, né? Essa circuitaria nervosa, então as mitocôndrias vão ter que aumentar em quantidade. E aí, outra coisa que a gente perguntou também é que
como eu falei lá no início, essa força protomotriz, que é muito negativa aqui dentro, ela pode ser relacionada para conversar com o escape de espécies reativas de oxigênio, como eu mais ou menos mostrei aqui, com o cálcio, que é fundamental na neurotransmissão, com esse consumo de oxigênio e o consumo de glicose. E a gente já vai entender por quê. Então, como que isso aqui teria alguma relação? E ainda com um fenômeno que a gente conhece hoje em dia, que tem sido muito estudado. Então, a mitocôndria hoje em dia ela já saiu da sua fase de desinteresse, agora ela está voltando a ser muito vista, né? Muito pesquisada, muito interessada, e forma esse fenômeno aqui, que é uma permeabilidade transitória, que eu chamo de Mitochondrial Permeability Transition Pore. Quer dizer, é um poro mitocondrial transitório que ele aparece, desaparece, dependendo da situação, e em situações patológicas, esse poro abre e não reverte mais. Eu vou chegar a mostrar alguma coisa aí. Então, a nossa pergunta foi saber, então, o gradiente de próton, cálcio, glicose e espécies reativas são importantes nessas diferentes etapas do neurodesenvolvimento. Então, tem pelo menos 3 etapas. Então, tem uma etapa pré-nascimento, né, que é a histogênese neuronal, migração, quer dizer, estão fazendo sinapses, as conexões, né, a neuroplasticidade. E você tem outras células que vão equipando o sistema nervoso central, né, com funções fundamentais. Então, vai havendo os oligodendrócitos, vai tendo uma maturação, vai tendo proliferação de células granulares, etc. E a nossa pergunta, até você chegar no cérebro maduro, que é funcional, que coordena várias funções vitais, até os nossos sentimentos, estados de humor e tudo mais. Então, a nossa pergunta era saber se esses parâmetros, como eles variariam ao longo desse desenvolvimento. E já que o cérebro consome muita glicose, a gente imaginou que tem que entrar e tem que obrigatoriamente ser fosforilado usando o ATP para fazer glicose 6, que é um precursor preciosíssimo, né, que está envolvido nas mais diferentes vias da célula. Bom, lembrar que a síntese desse cara aqui, ela é tão cara, porque a gente gasta um ATP, né, que o acúmulo dele para ir para as vias suficientes causa, em mamíferos, na maioria dos tecidos, com exceção do pâncreas e do fígado, que não obedece essa determinação, mas nos tecidos que são muito consumidores de glicose, ela vai retroinibir a hexoquinase de uma maneira muito potente para regular justamente esse gasto de ATP, que é caro, né? É uma ligação de alta energia do tipo fosfanidro. Então, você vai fazer um fosfoéster, tem que valer muito a pena você acumular isso na medida certa. Então, a gente foi medir a hexoquinase e tem mais uma questão interessante que me levou a sair lá do milho e cair no cérebro. 90% da atividade, até mais do que nas plantas, dessa atividade, dessa reação, né, ela ocorre na interface entre o citoplasma, o citosol e a mitocôndria. Então, tem essa conversa, quer dizer, a mitocôndria faz um ATP, a glicose está sendo ofertada o tempo todo para os astrócitos, neurônios, os oligodendrócitos, todo mundo come muita glicose no sistema nervoso central e praticamente 90% dessas células vai fazer essa fosforilação na superfície da mitocôndria. E aí vem a pergunta, então, esse ATP produzido estaria sendo consumido pela mitocôndria para fechar esse circuitozinho de ciclagem de nucleotídeo? Se isso estivesse acontecendo, como tem que ter síntese de ATP, vai diminuir o potencial de membrana, então isso deve ser uma maneira de ativar a síntese de ATP também. E aí, naquele trabalho de 2004, colaborando com pessoas, outros professores brilhantes aqui do nosso instituto, como a professora Fernanda De Felice, o professor Marcus e os meus mestres, e o caprichosíssimo, inteligentíssimo Wagner Seixas, nós conseguimos obter essas imagens, né, com uma cultura que a Fernanda fez, muito, muito bem feita, e obter essas imagens com a expertise que só ela sabe fazer, que dessa qualidade, né, diria isso,
ela viu o seguinte, a gente pegou os neurônios, uma cultura primária, e se a gente desse um excesso de glicose, o que acontecia é que os neurônios logo apareciam, deixavam, iluminavam, revelando um estado estacionário, uma síntese, né? Um favorecimento no acúmulo de espécies reativas de oxigênio. E isso tinha uma correspondência com o acúmulo de glicose 6-fosfato, quer dizer, se acumulava isso dentro do neurônio, acumulava ROS. E a gente então viu, será que se a gente botar um açúcar que ativa a hexoquinase e não inibe ela, você controla isso? E a resposta foi que sim. Se a gente, mesmo em presença de alta glicose, colocasse um substrato da enzima, que é um análogo da glicose, mas que seu produto não causa retroinibição, você iria aliviando, diminui os níveis de G6 e diminui barbaramente os níveis de espécies reativas do estado estacionário. Então, isso nos mostrou, foi uma evidência bastante forte de que essa fosforilação na superfície da mitocôndria, ela tem uma função redox. Certo? Então, ela pode estar controlando o escape ou formando um pouco do peróxido de hidrogênio ou levando esses peróxidos a formar água, como tem que fazer lá dentro da mitocôndria certinho, né? Então, a gente hipotetizou isso e a gente quis ver se com esses trabalhos a gente conseguia ter alguma resposta com relação a isso. Então, a gente fez essa pergunta e aí o Eduardo, na época, meu estudante de doutorado, ele se fez essa pergunta e foi medir o consumo de oxigênio nas diferentes cidades e, como esperado, o cérebro vai aumentando de complexidade, vai aumentando de demanda de energia e nada demais, ou seja, foi o esperado, a capacidade de ATP formado relacionado ao consumo de oxigênio relacionado à síntese de ATP cresce da mesma proporção, né? Atendendo a gente fazendo essa demanda. E aqui é só para vocês terem ideia de como é que a mitocôndria funciona. Então, ela está respirando, se não está fazendo ATP, ela tem uma respiração fraquinha, basal. Se você dá ADP, que é o substrato, então ela começa a aumentar o consumo de oxigênio. O bichinho de um dia, olha só, ele é meio fraquinho, ele faz pouquinho ATP, demora até converter aquele pouquinho de ADP em ATP, quer dizer, ele é meio ainda... A mitocôndria é meio fraquinha. Mas se você vai para um bicho de 60 dias, isso é muito rápido. Mostrando que essa mitocôndria aqui ela é muito ávida por esse ADP e tem que ter esse comprometimento claramente no sinal de que ela está atendendo a demanda. E aí ele foi medir o escape de peróxido. E aí as coisas começaram a, digamos assim, ter uma outra leitura. O que a gente começou a ver? Já que aumenta a quantidade de mitocôndria, um dos efeitos colaterais da mitocôndria é deixar escapar um pouquinho do peróxido. E a gente começou a ver que esse pouquinho de peróxido, ele começava muito baixinho, lá em torno de 50, mas chegava lá para casa dos 600, 700, né? Picomoles de peróxido quando o cara ficava adulto. Então, a gente falou, bom, essa quantidade de peróxido que está acumulando, que está escapando com a idade, ela deve ser controlada, certo? Então, os sistemas enzimáticos devem estar muito fortes aí para impedir um colapso, né? O sistema nervoso central, ele é muito sensível, tem muito lipídio, então ia ter muita peroxidação lipídica, muita formação de proteína carbonilada, estresse oxidativo. Então, a gente falou, tem defesas antioxidantes aí que vão regular isso aí. E Eduardo foi medir, ele focou em 2 sistemas que eram os majoritários no sistema nervoso central. O sistema da catalase, ele é mais secundário, ele é mais fraquinho. Então, ele se ateve ao sistema da glutationa redutase peroxidase, sistema da tioredoxina redutase peroxidase também. Tá? Eles usam potencial redutor na forma do NADPH, e aí eles vão ser usados para decompor e regular os níveis do peróxido de hidrogênio. Então, ele foi medir esses 2 sistemas. E aí, medindo os 2 sistemas, ele foi ver ao longo das idades, então o resultado esperado é que ele vai acompanhar essa produção do peróxido.
E aí o Eduardo chegou para mim, me mostrou esse gráfico, que eu acho um resultado que foi, na hora que a gente olhou, a gente ficou olhando os dois, um para a cara do outro, sem entender o que estava acontecendo, e falou, bom, Eduardo, esse sistema não está participando disso aí, isso é para outra coisa. Vocês veem que, inclusive, se a gente faz uma correlação do nível de peróxido com a idade, né, que vai produzindo cada vez mais peróxido, e a atividade da glutationa redutase, nada acontece. Mas ele falou, então outros sistemas devem ser importantes. Eu medi a glutationa peroxidase e também não tinha nenhuma correlação aparente desse negócio. Então, isso começou a deixar a gente um pouco preocupado, porque a gente falou, é muito arriscado o sistema nervoso, ele vai entrar num colapso, porque esses sistemas não estão conseguindo defender do peróxido de hidrogênio acumulado. E aí eu falei, Edu, vai no sistema da tioredoxina, que esse é o maior de todos, vai ser a solução dos problemas. E a coisa piorou, quer dizer, não só o sistema da tioredoxina não aumenta, ele diminui, quer dizer, né? O sistema tem uma correlação negativa com o desenvolvimento. Então, isso nos levou a mudar um pouco a maneira de fazer a pergunta e olhar o problema, quer dizer, isso sugeriu para a gente que talvez para o desenvolvimento, amadurecimento, pelo menos, não sei precisar em que etapa do desenvolvimento do sistema nervoso central, o órgão ele está fabricando isso, quer dizer, ele está sendo especializado em fazer peróxido, certo? Então, esse que foi uma descoberta das que eu considero a mais importante, e foi só analisando o desenvolvimento que a gente conseguiu ver isso. Então, por outro lado, se a gente fosse pegar a mitocôndria e ver o teor da exoquinase, essa se correlaciona muitíssimo bem com a formação do peróxido de hidrogênio, mas aparentemente essa reação química catalisada por essa enzima não tem nada a ver com controle redox, certo? Inclusive, ela se liga, né, proporcionalmente ao seu receptor, que é o VDAC, e isso vai acumulando, né, tem uma correlação. Então, isso estava sugerindo que o sistema da exoquinase, ele de fato tem alguma correlação. Então, a gente ficou achando, bom, isso pode ser uma correlação espúria. E com a idade, uma outra coisa que foi importante notar foi que, se você pega o bicho recém-nascido e vai ver o quanto do consumo de oxigênio relacionado a essa atividade da exoquinase, porque se a exoquinase produz ADP, ela vai ativar a respiração, certo? Então, a gente viu que com a idade de um dia pouquinho, mas o cara adulto ele vai progressivamente ganhando uma fração bastante importante, de modo que a gente vê que com a idade, se a gente vai medir a relação de oxigênio por glicose, né? Tipo um oxigênio glicose index, quer dizer, no início ela fosforila muito ADP, mas faz pouco a glicose fosforilada. Mas com o passar da idade, isso vai ficando muito acoplado, vai ficando muito engrenadinho, né? Então, é como se, na hora que a gente isolasse a mitocôndria do cérebro, ela sozinha, ela já guarda uma relação de consumo de oxigênio e glicose, dois elementos muito importantes, e isso não nos pareceu ser uma coisa casual. Então, ele foi ver será que essa atividade da exoquinase, regulando essa ciclagem de nucleotídeos, não sei se vocês estão me entendendo, ela regula a ciclagem, ela vai consumir um pouquinho daquele gradiente de próton. Será que ela é capaz de conter a formação do peróxido de hidrogênio? E a resposta é que sim. Ela forma, que está representado nesse gráfico, que você basta ativar um pouquinho em doses subsaturantes da exoquinase, você já regula bastante bem essa formação e esse escape. E se você ativar muita atividade da enzima, você vê que praticamente ela tem os níveis do recém-nascido. Portanto, se esse negócio aqui estiver flutuando ao longo da vida, ao longo de uma atividade fosforilativa ou não, da glicose, na região do cérebro, você pode ter muito escape de peróxido ou pouco escape de peróxido, né? É isso que a gente está imaginando. E não é pouco, né? Ele pode sair de níveis bem baixinhos, passar para cá e isso ficar acendendo e apagando como se fosse uma espécie de sei lá,
código de fumaça, código Morph ou algum sinalizador redox. Então, a gente imagina que se acumulou muita glicose 6, pode retroinibir a enzima, vai escapar mais um pouquinho superóxido, vai fazer peróxido de hidrogênio. E se você drena a glicose 6, ela vira água. Então, esse negócio fica indo para lá e para cá, e isso pode estar gerando algum tipo de sinalizador pulsante, certo? Isso é um devaneio, é um delírio. A gente foi ver uma outra espécie, esse dado aqui, eu acho que eu não sei se cheguei a mostrar para o Eduardo, mas eu já tinha feito medidas com o camundongo. E no camundongo é a mesma coisa, sendo que a variação ainda pode ser ainda maior. Essa variação aqui na maturidade, ela pode sair de 1.500 picomoles de peróxido chegar a 15, quer dizer, uma variação de 100 vezes. Quer dizer, você tem a variação de um sinalizador que varia bastante de concentração, é tudo de característica de sinalizador para alguma coisa que a célula precisa, mas a gente ainda não tem a prova disso. E outra função que a gente se perguntou, já que a hexoquinase está ali regulando esse potencial elétrico, se podia, as mitocôndrias elas são muito importantes na captação do cálcio, certo? Elas pegam cálcio, quando a gente tem entrada de influxo de cálcio para liberar o neurotransmissor, e libera os neurotransmissores, e o cálcio sai de dentro da mitocôndria por meio daquele, uma regulação muito delicada da mitocôndria para isso. E aí, que é tão delicada que, se isso for balanceado direitinho, ela mantém a integridade das membranas e forma gradiente elétrico, está representado aqui. Mas se a mitocôndria pegar muito cálcio e tiver muito escape de peróxido de hidrogênio, ela começa a perder essa permeabilidade, ela pode até perder o potencial e escapar fatores que estão envolvidos em apoptose, necrose. Então, o controle disso é muito delicado. Então, aqui é uma filmagem que eu gosto de botar, que é um dado de um trabalho que saiu ano passado, é uma sonda que é sensível à luz, então você consegue filmar em tempo real, você bota cálcio, o cálcio abre o pó de permeabilidade, começa a entrar água, porque a mitocôndria é muito mais concentrada em proteína, e isso vai levar a um quadro apoptótico. Então, o Eduardo foi comparar nas idades essa capacidade de tamponamento de cálcio nas mitocôndrias. Então, ele usou uma sonda fluorescente que você bota o cálcio, ela acende, a mitocôndria chupa o cálcio. Bota cálcio, ela chupa o cálcio. Então, você vai dando pulsos de cálcio, até que chega um momento que a mitocôndria fica cheia de cálcio, ela não consegue pegar mais. Se ele faz isso, numa situação controle, ativando a hexoquinase ou inibindo a hexoquinase com o seu produto, no recém-nato, como era de se esperar que tem pouca atividade, ele vê pouco controle e ela praticamente não responde, acumula essa quantidade de cálcio. Se eu pego o somatório, tem uma certa quantidade que não varia. Mas quando a gente vai para o bicho de 60 dias, um resultado bastante diferente acontece. Primeira coisa é que a mitocôndria do cara maduro, ela pega bem mais cálcio, ela chega quase a 5 vezes mais, né, cálcio do que no cara recém-nato. E mais, se a gente ativa a hexoquinase, aquela ciclagem de nucleotídeo, de alguma maneira, aumenta a capacidade de retenção de cálcio que tem na mitocôndria. E se você inibe a hexoquinase, essa capacidade de retenção de cálcio volta ao nível do controle. Então, mostrando que, além de regular a espécie reativa, ela regula o cálcio, que são dois fatores muito importantes para evitar um colapso mitocondrial, e esse fenômeno está relacionado em doenças neurodegenerativas em geral, Parkinson, Alzheimer. Portanto, esse controle redox de cálcio é muito importante. Então, a conclusão que a gente chegou é que, primeiro, no desenvolvimento, o sistema tioredoxina, um dos sistemas redox da mitocôndria, ele vai se deprimindo, e isso parece ser necessário para a célula obter o peróxido de hidrogênio. Então, o peróxido de hidrogênio mitocondrial é uma molécula que a gente está chegando está dando tudo a entender que seja uma molécula sinalizadora. E quem é o controlador desse peróxido de hidrogênio? Aí aparece
uma enzima do metabolismo de glicose, que aparentemente não tinha nada que ver com isso, que está ali do lado, provavelmente para regular essa troca de sinal. Esse trabalho foi publicado no Journal Neurochemistry, a gente ficou muito contente com isso. Mas qual a importância disso, né? Colegas me perguntam, mas você quer saber o que com isso? Qual é a importância clínica, né, de doença disso? Eu, sinceramente, não sei. Eu sei que é o seguinte, se tiver mutantes da hexoquinase 1, que é justamente como ela se acopla, não é na catálise. Olha só, na catálise, a enzima está igualzinha. Isso aqui são mutantes naturais, esses variantes, de novo, são mutantes naturais da hexoquinase 1 e elas têm defeitos nesses resíduos aqui da proteína, que são os resíduos do N-terminal, que estão responsáveis por acoplar, ligar a enzima, associar ela naquela proteína, o VDAC. Então, se ela tem defeitos nessa ligação, ela causa problemas em neurodesenvolvimento. Tem problemas relacionados à visão, visual, impedimento visual, paralisia cerebral, pode chegar a casos bem graves nas vários exemplos que esse trabalho mostrou. Achei muito curioso isso, mas não tem nada a ver com a catálise, vejam bem. Tanto de ATP quanto de glicose está igual. Então, aqui são os mutantes, vocês veem que é na catálise em si, é na maneira pelo qual ela está conversando com a mitocôndria. Então, já quase terminando, espero não ter sido muito... Ainda vou falar um pouquinho mais, espero que vocês tenham paciência. Já estou terminando, tá, gente? Então, a gente foi tentar ver se essa relação oxigênio e glicose, se ela pode existir com uma outra funcionalidade que não seja só obter o piruvato para fazer ATP. Quer dizer, isso aí, na minha visão, na visão de quem acaba trabalhando com isso, a gente acaba vendo que isso é uma coisa... Tá, isso aí vai acontecer. Isso aí não é o problema. O problema talvez sejam outras coisas. Então, a gente foi buscar outras coisas. A Juliana Camacho, ela teve uma participação fundamental na primeira parte, eu não mostrei por questões de tempo, mas ela demonstrou de uma maneira muitíssimo elegante de que maneira essa hexoquinase regula a produção de peróxido de hidrogênio em planta. É um trabalho super bem citado da Juliana, em planta, né? Aí é aquela coisa que o pessoal da área médica, isso aí não me interessa. Mas foi nesse trabalho daí que ela foi trabalhar com o cérebro e permitiu ela fazer um trabalho muito bonito também no pós-doc dela e que hoje virou a linha de pesquisa dela. Mas ela, enfim, começou a trabalhar com a planta e aí se associou, a gente tentando, quando ela voltou fazendo pós-doc comigo, ela foi trabalhar com Stevens. Eu vou mostrar alguns dados aqui, vou mostrar alguns dados da Gabriela Assis, que agora já se formou também, que é o papel dessa conversa glicose-oxigênio em transtornos psiquiátricos, em modelos de transtornos psiquiátricos. Nessa conversa das diferentes regiões cerebrais, do córtex hipotálamo, que tem a ver, inclusive, com o controle nervoso central, na busca pela saciedade, né? Pelo alimento, pelo açúcar. E, para terminar, vou falar um pouquinho, assim, vou mostrar alguns dados com diabetes mellitus do tipo 1, que foi o último trabalho que a gente fez. Então, com os organoides, é um troço fabuloso, sensacional. O BIT pega um precursor nervoso, né? Um IPS de uma stem cell induzida, pega lá, pega células do xixi e bota lá numa sopa, e essa sopa, com alguns fatores que só ele sabe o que são, fazem que essa pluripotência induzida, a célula vá se transformando no organoide, e aí ele direciona para fazer o organoide, que é o mini-brain, é o mini-cérebro, né? E aí esse troço desenvolve no mini-córtex, né? Se faz corte disso aqui, é impressionante. E aí a gente se perguntou como que seria a respiração de um órgão 3D. Então, a gente foi fazer isso. Tá? Então, já é uma coisa que está mais montada, tem relações de célula, não era célula direta. E aí a Juliana botou isso lá no nosso oxígrafo, no nosso aparelho para medir o consumo de oxigênio, e ela teve
um perfil que foi extremamente curioso, que o consumo de oxigênio ele é meio pulsante, ele oscila, ele sobe, desce, e de início ela correu para mim e falou, Tonhão, o equipamento está ruim, né? Falou, pô, tá ruim o equipamento. Aí ela foi medir, o equipamento permitia medir também peróxido de hidrogênio. E eu falei, como é que está o peróxido? O sistema do peróxido não tinha nada que ver com o sistema eletrônico do consumo de oxigênio. E o consumo do peróxido, a produção, né, a taxa de liberação do peróxido também era oscilante. Então, isso era uma coisa que estava sugerindo que não era o equipamento que estava com defeito, era realmente a amostra biológica que estava mostrando isso aí. De modo que, se você bota as duas coisas uma em cima da outra, a gente tem uma coisa que parece com aquilo que eu mostrei antes. Quando você tem muito consumo de oxigênio, você produz pouco peróxido. Quando o consumo de oxigênio cai, tem muito peróxido. Esse troço está dessa maneira, sugerindo que pode ter uma conversa. Então, se a gente vai olhar uma neuroimagem, por exemplo, o cérebro, né? Hoje tem técnicas que você pode saber se o cérebro está funcional ou é um marcador metabólico para ele, que usa um análogo de glicose, que é a fluordesoxiglicose 18. A fluordesoxiglicose 18, ela emite pósitron, então, se está vermelhinho, significa que você teve muita fosforilação de glicose aqui. Repara, não é metabolismo, é fosforilação de glicose, porque esse análogo, a fluordesoxiglicose 6-fosfato, ela não vai para lugar nenhum, tá certo? Ela, inclusive, é um inibidor das vias todas, ela não consegue ir além. Então, o que você está medindo aqui, na verdade, é um mapa de fosforilação de glicose pela exoquinase. Isso aqui não tem como fugir. O pessoal fala, tem correlação, óbvio que tem correlação com a atividade energética, tem. Mas o que a imagem te mostra é que o cérebro não consome essa glicose da mesma maneira o tempo todo. Então, a gente vê que, inclusive, no cérebro de Alzheimer, essa é até a imagem do Zimmer, um colega nosso lá de Porto Alegre, eu até nem sabia, fiquei sabendo, depois ele me disse, eu peço até desculpas, mas a imagem dele é linda. No cérebro de Alzheimer, a gente vê que essa taxa de fosforilação de glicose ela é já mais escassa, o cérebro já está mais prazoladinho, mais verdinho, e aí vem a pergunta, será que esse balanço redox local nas células está diferenciado, porque está fosforilando menos glicose? Então, isso é uma pergunta que está em aberta, mas é o que os dados da gente estão sugerindo. E aí, mostrando um pouquinho rapidamente a busca dessa relação da neurotransmissão e do oxigênio com a glicose, a Gabriela Cis, de Lemos, ela fez o seguinte, ela pegou células, né, precursores neuronais, e aí ela mapeou para receptores de dopamina, os D1 e os D2. Por que a dopamina? Excesso de dopamina já se sabe que está envolvido em certos modelos de esquizofrenia. Então, a pergunta que a gente quis saber é o seguinte, se você pega essas células, os NPCs, elas liberam peróxido de hidrogênio. E aí o que ela viu foi que as células que estão incubadas com dopamina, elas liberam mais rápido. Tá? É um peróxido de hidrogênio extracelular. Então, o experimento que a Gabi fez foi o seguinte, ela incubou essas células permeabilizou as células e foi ver o quanto da exoquinase faz glicose-fosfato usando a mitocôndria. Certo? Para isso vai ter que usar oxigênio, então ela queria ver a funcionalidade. E testou isso com células tratadas com dopaminas. Então, a primeira coisa que ela descobriu é o seguinte, perde um pouco a atividade da exoquinase, um pouco não, bastante, significativamente, nas células que foram tratadas com dopamina. Então, vem a pergunta, seria essa depressão na atividade uma explicação para esse maior escape de peróxido? E esse maior escape de peróxido poderia ter alguma ligação com as doenças neuropsiquiátricas? A prova que é dopamina mesmo que está fazendo esse efeito, que se você incuba com dopamina, mas você bota um antagonista do receptor D1, você não tem o efeito da dopamina mais, ficou igual a atividade. Mas se você coloca o antagonista do receptor D2, a dopamina continua fazendo efeito, mostrando que, inclusive, isso é seletivo para o tipo de receptor.
Então, a conversa da neurotransmissão, né, da neuroquímica com esse metabolismo redox é uma ideia. Conversa da córtex com o hipotálamo. Isso também foi o trabalho do João Paulo Albuquerque. Eu vou mostrar rapidamente. Ele teve o trabalho de comparar córtex e hipotálamo. E ele vê que as duas tecidos, as duas mitocôndrias, consomem oxigênio induzido por desoxiglicose, como já era esperado, da mesma maneira. A atividade acoplada, entretanto, no hipotálamo, ela é bem menor do que a da córtex. E qual é a relevância disso? Então, o que o João mostrou foi que na córtex, vejam bem, como já era esperado, se a gente ativar a exoquinase, usando substratos que sinalizam o uso de glicose, então você se alimentou, tem bastante glicose, você vai ter bastante piruvato. Se a mitocôndria começar a respirar usando a glicose, ela vai regular a produção do peróxido, já era esperado, está aqui. Ó. Baixa até mais que se você botar só ADP sozinho. Entretanto, se você vai fazer isso no hipotálamo, olha que curioso, não existe esse controle. Então, o nível do acoplamento da exoquinase no hipotálamo, ele é feito de uma maneira para a exoquinase não inibir essa formação de peróxido. E qual é a explicação disso? Então, aí já são dados desse grupo daqui, que é o Adriano e o Thomas Horvath, que sabem que o nível do peróxido ele controla a sensação de fome e saciedade. Então, quando a gente come, a gente vai produzir muito peróxido e o peróxido ele tem um efeito em ativar os neurônios PONC, que são aqueles neurônios que vão dizer para o nosso cérebro parar de comer. Então, a gente vai se sentir saciado. E ele inibe, ao mesmo tempo, os estímulos elétricos dos neurônios AGRP, que são os que dão fome. Repara só o seguinte, se eu tiver um defeito nesse controle, como parece que foi o que aconteceu comigo, se a exoquinase for muito eficiente em depurar isso, eu não vou ter a sensação de saciedade, eu vou estar o tempo todo com fome. Então, eu posso estar o tempo todo comendo por um simples desbalanço nessa taxa de fosforilação da glicose na exoquinase. Então, isso pode ter um desdobramento redox bastante importante. E o último exemplo nessa busca da exoquinase, buscando correlações, foi no diabetes tipo 1. Então, a Taya Silva recentemente mostrou que ratinhos diabéticos, né, induzidos no modelo de diabetes tipo 1, eles produzem menos peróxido na mitocôndria respirando, está aqui, produzem menos peróxido, mas isso tem uma implicação nos sistemas de sinalização de proteínas sensíveis a estresse redox. Então, ela mostra que, por exemplo, a relação da proteína PTEN, que é uma proteína muito sensível à oxidação por peróxido de hidrogênio, ela tem uma diminuição nos seus níveis, né, e aumento da forma oxidada. E esse negócio também parece desbalancear o nível do NF-κB nuclear, diminui a quantidade do NF-κB nuclear. Nós não entendemos isso ainda, mas mostrando que isso pode ter, de fato, uma outra implicação, dependendo da região do cérebro, e esse trabalho está publicado. Mas o dado que é interessante desse negócio é que, se a gente vai medir aquela atividade da exoquinase formada pela ciclagem, a gente vê que no cara controle, quando você tem succinato, que é um substrato da mitocôndria que todo mundo tem, é um substrato canônico, dificilmente vai existir mitocôndria que não vai ter succinato. Flutuações de succinato existem, mas o sistema de oxidação de succinato, a succinado deshidrogenase, ela é bastante eficiente, de modo que a gente tem uma razão em torno de 2. Repara que no cara que é diabético, ele agora passa a ter cerca de quase 2 vezes mais fosforilação pela succinado deshidrogenase. Quer dizer, ele não usa mais o ATP que vem de alguma coisa que está relacionado ao açúcar. Tá? Isso acontece tanto com o peróxido de hidrogênio, dando na atividade
da hexoquinase, quanto na atividade do consumo de oxigênio. Então, a gente mostra nesse esquema que tem como se fosse um shift, né, metabólico. Tem uma mudança onde a hexoquinase acoplada ela gosta de pegar o ATP que vem mais pelo succinato e menos do NAD. E parece que o NAD aqui começa a ser envolvido em formação de espécies reativas de oxigênio em outros sítios. E isso tem uma implicação em sinalização redox. Bom, e a gente, buscando entender isso, aparece esse trabalho agora nesse ano, foi em março desse ano, que é do grupo do Vladimir Skulachev, onde ele reforça a ideia de que essa pequena despolarização da membrana interna mitocondrial ela é crucial para o programa anti-envelhecimento. Então, ele retoma esse esquema, que é um esquema parecido com o nosso, onde a hexoquinase 1 e 2 teriam um papel importantíssimo no controle do potencial de membrana e do escape de espécies reativas de oxigênio. Então, usando substrato do complexo 1, 2 e qualquer outro que apareça aí. Então, ele cita bastante bem, a gente ficou muito contente, né, os resultados do nosso grupo e dá crédito ao nosso achado e cita bastante bem praticamente todos os trabalhos do grupo e, em especial, o trabalho do garoto que semeou a sementinha do milho, lá atrás, o Wagner Seixas. E aí, qual é a implicação disso? Aparece esse bichinho muito curioso, que é uma topeirinha lá da África, que essa topeira, ela é pelada e ela adora viver agregada no fundo do buraco e ela cabe na mão, na palma de uma mão assim. Então, ela é muito pequenininha, só que ela vive até 30 anos. Esse bicho não pega câncer, vive 30 anos e vive acumulado, vive amontoado um em cima do outro. Então, o Vladimir Skulachev ele foi medir como que estaria a hexoquinase associada nos tecidos inteiros dele no cérebro, né? Eu achei ele muito... E ele é... Oi, pois não. É o Marlon que está falando. Oi, Marlon. Essa espécie aí que é matriarcal e vive em sociedade, tem tipo uma rainha? Exatamente, Marlon. Ela é sensacional. É um mamífero todo errado, né? É um mamífero o certo, né? Quem está errado é a gente. Você vai ver que eu acho que ele está certo. We gotta live... Vai, fala aí. We gotta live together. Eu gosto dessa música, né? Tem uma música que chama We Gotta Live Together. E eles descobriram isso ao longo de milhões de anos. E o Vladimir Skulachev foi medir a espécie que o Marlon falou que está toda errada. Eu gostei disso. Mas o fato Marlon, que é o seguinte, que ela usa bastante, ela tem muitíssima hexoquinase acoplada em todos os tecidos, e o bicho vive 30 anos. Esse bicho não tem câncer, raríssimos são os eventos de câncer, o sistema imunológico deles é extremamente potente, e o Vladimir Skulachev, ele então acha que esse cara pega todos os marcadores de estresse oxidativo, todos baixos, proteína carbonilada baixa, lipídio peroxidado baixo. Então, ele acredita que essa ciclagem aqui, por meio da hexoquinase, ela é muito importante. Eu recomendo vocês lerem esse trabalho, quem se interessar, que é muito legal. E aqui está a questão da longevidade, para quem não entendeu. Então, tem uma regra em biologia que diz o seguinte: se o cara é muito grande, ele vive mais, porque a taxa metabólica basal relativa, ela cai. Então, um elefante, por exemplo, vai viver muito mais que nós humanos, então tem uma relação com a longevidade e a massa corporal. E aí vocês veem aqui, os nossos camundongos de laboratório estão aqui assim, né? Por aqui, years, né? Então, estão aqui assim. Repara que esse cara, do tamanho de um rato, ele tem a massa do rato, do camundongo, e a longevidade aqui chega a 30 anos, certo? E tem essa questão que o Marlon falou, que os bichinhos vivem assim, ó, dentro do buraco, tem um casal que é a rainha e o resto é trabalhador, né? Até meio, isso aqui não é bom citar, porque é capaz de tacarem fogo na toca do... Se tiver alguém da ABIN aqui, vai falar que isso é comunista. Exatamente. Mas eu juro que não sou eu, é a opção do
da topeirinha É africana. a espécie. É a espécie que é exatamente. socialista. Eu não tenho nada a ver com partido isso. único. Exatamente. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas está aqui, vocês veem que realmente ela distou, ela é o ponto fora da curva nisso aqui. E tem outro carinha que está aqui do lado, que são os morcegos, que é essa espécie daí também, Carola perspicillata, que essa foto é muito bonita e também foi estudado no trabalho do Vladimir Skulachev, e ele também estudou a relação da exoquinase nas mitocôndrias dos diferentes tecidos do morceguinho. E também, morcego também gosta de morar agregadinho, está tudo lá no escuro, parece que também o pessoal não gosta muito de luz, não, é escurinho, né? E ficar agregadinho. Isso é lá na região do Mato Grosso, tem umas casas abandonadas, escuras, aí eles vão lá e ficam lá montuadinhos. E aí tem essa coisa. Então saiu um artigo, depois, de um outro grupo, que fala o seguinte, que o mundo talvez tivesse que virar abate, virar morcego, né? E aí ter longevidade e tolerar vírus, né? Então, se a gente olha para a nossa espécie, a gente aumentou muito no planeta, a gente mora muito agregado, se dispersa bastante, mas a gente tem pouco tempo de evolução biológica. Então, a topeirinha e os morcegos já experimentaram milhões de anos de evolução e, portanto, se aperfeiçoaram nesses mecanismos. Então, a gente acredita que esse sisteminha que a gente descobriu, ele tem um papel adaptativo importante. Aí ele cita o trabalho do Vysokik, que é esse do Skulachev, o morceguinho, que é esse aqui do Brasil também, que tem aqui no Brasil, que eles usaram, né, o trabalho do PNAS, e citam, não esse trabalho, mas o Vladimir Skulachev cita muito do Wagner Seixas. Então, eu espero desculpa ter falado demais, mas eu acho que eu queria ter contado um pouco o esforço do laboratório que a gente tem feito nos últimos anos. Isso é apenas uma das linhas, não é nem acho que é a principal do laboratório. A gente tem outras linhas que tá em curso. Mas eu espero ter convencido vocês que tem uma relação e que essa relação ela pode estar controlando, então, o consumo de oxigênio, a síntese de TP, liberação de água, CO2 e, por que não, a obtenção necessária, né, do peróxido de hidrogênio. Eu já vou acabar, então, só para agradecer aqui, esse é o grupo de pessoas que tornam essas coisas possíveis, né? Tornaram as coisas possíveis. Eu tenho uma lista enorme de pessoas que eu tenho que agradecer, de professores, inclusive, aqui da Bioquímica, e principalmente fora da Bioquímica, lá do Rio Grande do Sul, que são meus colegas, que eu aprendo muito com eles e eu não estaria tão apto a trabalhar com o sistema nervoso se eu não tivesse tido a interação com essas pessoas. E aqui eu agradeço em especial à Universidade do México, que foi onde tudo começou, e pela sua generosidade, né? Esse símbolo aqui é o símbolo da Universidade Nacional Autônoma do México. E olha que legal, eles escrevem no brasão deles assim: por mi raça hablará el espírito, quer dizer, pela minha raça falará o espírito. E eles não estão falando só do México, não. Eles estão falando da América Latina. Então, eu acho isso de um real espírito universal, né? De universalidade latino-americana, pelo menos, né? Eu acho muito bonito. E esse aqui eu termino com esse quadro lá dentro da UNAM, da Universidade Nacional Autônoma do México, umas pinturas na universidade. É lindo, quem tiver a oportunidade de visitar, vale muito a pena. Obrigado e desculpa ter falado demais, tá? Estou aberto aqui a tudo que vocês quiserem me perguntar, se eu souber, sou todo ouvidos. Não, Tonhão, foi ótimo, foi no tempo perfeito. É isso aí mesmo. Você começou aí uns 20 minutos atrasados, então você está totalmente on time. E aí, gente, está aberto, hein? Todo mundo aqui comentando, sensacional aí. Agora liga o chat que é legal. Eu não sei ligar. Dos alunos. Como é que Professor, eu quero te falar uma coisa. Primeiro, te agradecer. Excelente trabalho.
E que também bom. pela sua didática incrível. Você é um professor, é o tipo que se diz que é professor nato, consegue contextualizar e explicar, fazer a transposição didática. Incrível, incrível. É Realmente me difícil. tocou. E eu falo isso como, Que É o eu bom. falo isso Marlon? como É o professor. É o Marlon que está Marlon. falando? Tá bom. E eu falo isso como professor de educação básica, pedagogo, cara que já esteve na linha de frente. Você é um educador. Em segundo Que lugar, eu queria te bom. falar, uma zoeira que rolou no chat, é o seguinte, a Alice falou que o negócio, então, é a gente ter rainha e viver intocado. Aí eu falei assim, Não é, beleza. Tonhão? A Rainha? Alice mandou essa. Não dá ideia, não, pelo amor de Deus. É ter Não, rainha tem que e ter viver uma intocado. rainha, tem que ter uma rainha. Tem que ser rainha e tem que viver intocado. Aí eu Tem falei que... assim, já sei então, tipo um britânico num pub. Aí É, beleza, porra, a vida vai ser uma festa, vai ser eu maravilhoso. acho que a Agora tem que gente ter tem... vacina para o coronavírus. Exatamente, porque, por exemplo, o morcego, Porque o pub não rola não pegar corona, né? Exatamente, mas o morcego, ele lida muito bem, né? Vocês sabem, ele inclusive tem sido alvo até de ser um dos vetores do SARS-CoV-2. Ele se infecta com SARS-CoV-2, mas não desenvolve doença. E aquele trabalho, isso a Alice vai se interessar, porque é muito na linha do que ela gosta, do que ela faz, né? O sistema nervoso nesse sistema nervoso, não, perdão, o sistema imunológico deles, Alice, é muito, assim, feito para ter autofagia, o sistema de proteostase está ativado e as vias de degradação do inflamossomo são muito ativas. E também a questão da exoquinase ligada nas mitocôndrias das células do sistema imunológico, alguém cita, mas isso é uma questão extremamente aberta, que poderia vir a ser, que a gente tentou alguma hora fazer, mas não conseguimos ainda acertar as melhores condições. Mas ele bota muita responsabilidade nesse sistema. Rolou uma pergunta lá no chat. É que eu não estou vendo. Como é que eu faço para ver? Eu estou aqui numa situação que eu estou apanhando aqui desse troço. Talvez eu tenha que sair da minha apresentação. Eu estou tentando achar, porque ela foi um pouco lá. Vocês estão achando? Não foi pergunta, Acho que foi um comentário, né? É um comentário do Bruno, que trabalha com inflamassoma também. Tudo misturado. Sim. Tem vários desdobramentos importantes. Quem trabalha com a parte de neurodegeneração, quem trabalha com inflamação, eu acho que essas coisas estão, inclusive, conversando dentro do sistema nervoso, em toda a parte do corpo, né? Tá aqui, deixa eu ver se eu pego. Muito legal, Tonhão. Demais consegui. A palestra, hein? Sério mesmo que vocês gostaram? Chegou uma hora que eu achei que eu estava falando demais. Teologia da Alice não vale, né? Da Alice, não. Alice exatamente, conflito Alice, de interesse. Meu e da Alice. Total convívio. Tonhão. Oi? Tem a pergunta aqui da Terra Santa. Oi, Tonhão. É o Herman. Adorei. Eu só não estou botando vídeo, que eu não penteei o cabelo. Tem que pentear, mas o Guga Chakra não penteia e aparece na Globo News, pô. Eu tô 10%, não. E cada vez está pior o cabelo dele, ele parece estar melhor, né? À medida que passa, ele despenteia mais. Engraçado esse comentário. Ontem eu estava vendo o Guga Chakra e ele despenteou assim na hora, ao vivo. Então, o cabelo dele. Então mostra o cabelo, Herman. Não, eu tenho 10%. Eu acho que o professor tem que abrir aí para mostrar que... Eu tenho 10% a mais cabelo que você, Tonhão. 10%. Tem 100 vezes mais por cento. Se o cabelo cai 5% por ano, eu vou em 2 anos eu tô igual você. Não, você vai ter cabelo branco. Careca. Peraí, deixa eu botar aqui o vídeo aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Não, olha só. A minha pergunta é a seguinte. Vamos lá. Tô meio aqui na... Pergunta é a seguinte. Tem uns trabalhos antigos, na verdade,
Tem uns 20 anos já que essa ideia está por aí, que é o grupo do Pierre Magistretti. Sim. Que eles acham que a glicose é principalmente usada em astrócito, perfeito, vira lactato, e aí o neurônio usa lactato. Isso. Mas os teus dados, na verdade, mostram que esse sistema não é muito bem acoplado. Porque não faz sentido. Não, eu já pensei sobre isso, Herman, vou te falar. O que importa, o que a gente tem que dissociar é o evento fosforilação de glicose. Porque a fosforilação de glicose no neurônio, ela pode não ser usada para fazer lactato. Ela pode ser usada para fazer, por exemplo, via das pentoses. E a fosforilação do astrócito ser feita, da glicose no astrócito, ser feita para fazer lactato. Aí não tem conflito. Entendeu? Entendi. Tem um dado. Entendi, mas... tem um dado... Mas é possível. Entendi, mas é possível. Na verdade, o teu dado, o aumento dessa... É bem acoplado, me parece bem acoplado esse sistema. É muito acoplado. Eu acho, na verdade, Tonhão, que eu não sei o quanto da via de pentose é ativa. Eu acho que o teu dado coloca em dúvida um pouco esse acoplamento desse sistema. Mas não é o primeiro que coloca em dúvida, que nos últimos 4, 5 anos, saiu alguns trabalhos dizendo que não é bem assim. Os neurônios são cheios de transportador para glicose, mais do que astrócito. Se você Mas eu fiquei pensando nisso. É interessantíssimo isso que você está falando, muito interessante. Eu vou falar para você que se o Magistretti eu não conheço, mas eu conheço o colega dele, que é o Luc Pellerin. Não sei se você conhece. Isso. E ele se vê você falando isso, ele vai ficar, não é, ele é um defensor dessa lançadeira. Eu já pensei muito, o que eu penso é o seguinte, tem exemplos, não dá para falar para todo mundo, não dá para jurar de pé junto. Pode ser que o neurônio de uma região cerebral, ele realmente não use o lactato do astrócito daquela região. Ele usa a glicólise dele mesmo. Mas o astrócito ou o neurônio de uma outra região, pode ser que seja fundamental o potencial redox, e não o piruvato e lactato. Então, eu vou te dar um exemplo de um trabalho do Salvador Moncada, que você já viu esse trabalho, Herman? Esse trabalho é muito, muito interessante. Eu acho ele muito interessante. Não sei se o pessoal depois repetiu esse trabalho, mas o que ele demonstrou foi o seguinte, ele viu, ele e aquele cara da Universidade de Salamanca, eu esqueci o nome, se alguém dos meus alunos lembrar o nome dele, avisa, porque eu esqueci agora. É o Juan Bolaños. É o Juan Bolaños. Pô, tá cheio de cabelo, tá penteado, Herman. Você tá falando aí que tá sem cabelo. Pô, rapaz... Eu tô nos Alpes aí. Mas então... Eu tô no escuro. Agora apareceu. Tá ótimo. Você tá ótimo. Não, tô no escuro. Pô, tá ótimo. Me escondendo da Simone, que, pô, o Guga Chakra tá muito mais penteado, pô. Tá lá na Globo. Poxa vida, tá ótimo. Tá ótimo. Mas o que o Salvador Moncada fez foi o seguinte, Juan Bolaños e Salvador Moncada. O que eles fizeram foi assim, eles descobriram que os neurônios, eles têm aquela enzima que faz o ativador glicolítico, a frutose 2,6-bifosfato. A enzima, que é aquela PFK2, ela é degradada pra caramba, ela vai para uma via de proteasoma. E quando eles estabilizam essa proteína, ela começa a sintetizar o ativador, a frutose 2,6, e aí o neurônio faz glicólise muito forte. E aí o que acontece? O neurônio morre. Você entendeu? Então, quer dizer, como se você pegasse a glicose que entrou, virou glicose 6-fosfato, ela, se naquele neurônio ela tivesse que ir para outro lugar. E aí eles discutem que o potencial redutor para fazer glutationa reduzida é muito importante, que é como se o sistema tampão redox dos neurônios fosse muito brando.
Então, é mais importante você pegar uma parte da glicose e levar para fazer NADPH, porque se você for fazer ATP, tá, você faz ATP, é importante, mas você fica descoberto na parte redox. Aí eles viram que o neurônio é em cultura, isso é tudo em cultura, o neurônio morreu. Entendeu? Então, ele está fazendo ATP, então eles escreveram depois vários comentários sobre isso. Você não chegou a ver isso, não? É uma discussão. Não. É uma discussão que ele tende a dar força ao sistema de terceirizar a via glicolítica. O neurônio, ele terceirizou, não está que nem assim a gente. Agora, tudo terceirizado, né? Para otimizar o funcionamento. Então, o neurônio, ele resolveu terceirizar a glicólise. Então, quem faz glicólise é astrócito. Eu vou me especializar aqui em fazer potencial redox, que eu tenho que manter esse balanço redox para manter, sei lá, o peróxido de hidrogênio, entendeu? Mas é uma excelente pergunta essa aí que você está falando. Ah, mas, olha, eu gostei muito. Agora que eu entendi, demorou 10 anos para eu entender. Não, mas Herman, eu sou aluna dele há 2 anos, estou começando a entender agora também. Ó, tá melhor que o Herman, tá melhor que o Herman. Não, mas eu não consegui entender ainda o mestrado dele, aquele negócio de cálcio exchange, a complicação danada. Só ele entendia aquela cinética lá. É que no meu Mas agora, fazer um comentário para quem não está entendendo, é que no meu mestrado, o Herman era meu colega de bancada, né? Aí o Leopoldo chegou e me propôs fazer um projeto de mestrado e eu não sabia nada, que o Leopoldo falasse, faz, eu vou fazer. Aí o Herman chegou para mim e falou assim, Tonhão, você se ferrou muito, esse negócio dificílimo de fazer. Realmente, eu apanhei muito. O meu mestrado foi muito mais difícil que o doutorado, foi o mestrado. Foi. Agora, eu fiquei bobo com essa diminuição da thyroidoxin reductase com o tempo. Esse daí é sensacional. Eu fiquei bobo com isso. Ou seja, de qualquer forma, você produz peróxido e isso não reage com nada. Isso é o que eu imagino. Tudo bem, porque é um sinalizador, mas não vai causar dano aí aberto? Assim, com o tempo vai causar dano. Com o tempo vai causando dano. Então, o que os russos nesse trabalho aí mostraram, eu posso te mandar esse trabalho. É o seguinte, eles mediram dano. E eles veem que os bichos que têm a hexoquinase grudada na mitocôndria, eles mantêm nível de lipídio peroxidado baixo, nível de proteína carbonilada baixo. Então, isso dá tempo do sistema de autofagia fazer a ciclagem das coisas, limpar. O que acontece no ratinho, ele tenta imitar isso. Durante um tempo ele consegue, mas vai chegando uma certa idade que esse sistema, talvez de ciclagem da hexoquinase, se ele começar a falhar, aí ferrou. E aí ele vai morrer, entendeu? Por isso que ele fala que está havendo com um programa de longevidade, que esse controle... e é isso que a gente está buscando, que eu estou tentando perseguir isso em diferentes linhas. Quem tentou fazer um pouco mais isso, a gente estava tentando ver se conseguia ver proteínas redox sensíveis. Tem o Eduardo, ele viu que tem essa PTEN, que ela oscila um pouco o estado redox dela, mas depois a gente não conseguiu ver nada que confirmasse uma conversa da mitocôndria com essa proteína que tem. É isso que a gente quer agora. Então, a gente está atrás de alvos redox para ver se a gente consegue mostrar uma conversa aí, entendeu? Mas a gente não sabe ainda. Mas é isso assim, que eu posso dizer para você, é que o peróxido de hidrogênio ele é o lugar no mamífero que mais tem produção, as mitocôndrias que mais produzem peróxido. As que mais produzem peróxido no corpo são as do sistema nervoso. Tá bom. Gostei muito. Vou Legal, deixar os estudantes perguntarem aí. Isso. Pergunta à vontade, gente. Eu não estou vendo o chat. Se vocês quiserem... Professor?
Oi. Bota o pessoal para perguntar aí. Boa tarde, Um abraço, professor. Tonhão. Prazer, Herman. Fala, quem é? Eu, Sérgio. Boa tarde, professor. Tudo Oi, bem? Sérgio. Parabéns pela aula. Obrigado. Bastante interessante. Eu fiquei muito curioso, assim, eu não sei se eu estou viajando muito, mas seria possível, porque assim, o senhor demonstrou que ao longo do desenvolvimento do cérebro, existem essas alterações metabólicas nos tipos celulares dos neurônios, né, no cérebro. Uhum. Seria possível que diferentes regiões do cérebro com o mesmo tipo celular tivessem também alterações metabólicas no mesmo estágio do desenvolvimento? Sim, sim. Eu não fui capaz de demonstrar isso, tá, Sérgio? Mas eu não tenho a menor dúvida que há uma diversidade. Eu vou para te ajudar a responder. Eu não sei, mas eu vou dizer para você que, baseado naquela coisa da comparação hipotálamo, porque os neurônios não são, assim, a gente chama neurônio, mas vai saber o que é o neurônio na verdade, né? O neurônio que estiver naquele ambiente ali, ele pode estar expressando proteínas de membrana diferente. Já há evidências, por exemplo, que esse negócio que até o Herman estava contando, o Luc Pellerin, ele mostrou que se você diminui a tensão de oxigênio, você aumenta a expressão do transportador de lactato. Então, você vê, a tensão de oxigênio no tecido, ela pode regular a expressão de proteínas. Então, esse neurônio, pode ser o mesmo neurônio, você bota num lugar que tem mais ou menos oxigênio, ele já pode expressar coisas diferentes. Então, eu não me surpreenderia, não acho nem um pouco viagem da sua cabeça, imaginar que se você está numa região do cérebro, aquele neurônio está sob a influência de um ambiente tecidual que faz com que ele expresse coisas diferentes. Vai ter uma conversa epigenética lá, entendeu? Que ativou certas coisas. Óbvio, né? Ele vai ter talvez um arsenal de respostas de expressão gênica, e aí só a genômica, né? Porque esses negócios hoje em dia tem assim, né? Metabolômica e genômica para a gente poder integrar, mas é uma quantidade de dado absurda, quer dizer, eu não consigo entender, mas pegando o que a gente fez ali, o trabalho de João Paulo, ele viu que se você pegar os neurônios na região do hipotálamo, aquela mitocôndria ela já está programada para responder diferente, e faz sentido. Quando você come, você ingere a glicose, você sinaliza para o seu cérebro saciedade. Isso é o que acontece com as pessoas saudáveis. Eu, durante algum tempo, fui assim. Depois eu fui perdendo isso e o meu ROS nunca era... na verdade, o meu ROS era muito bem depurado pela exoquinase. E aí eu não tenho saciedade, aí você fica hiperfágico. E aí você tem obesidade, você tem diabetes do tipo 2, etc. Então, para você ver como eu acredito, eu não tenho uma demonstração cabal da sua pergunta, que é muito boa, inclusive, mas eu tenho uma intuição de que é isso que vai acontecer. Inclusive, a gente talvez possa treinar os tecidos do corpo a regular. Então, eu não tenho a menor dúvida de que essa coisa que está acontecendo agora, que é você fazer o exercício físico, aí você libera fatores que vão lá para o cérebro e conversa, né? Como é que é o nome daquele negócio que o Michel trabalha? Irisina. Irisina. Deu um branco, assim, quando começa a falar demais, me dá uns brancos, assim. Também estou velho já, né? Aí tem que dar desculpa. Mas você começa... A irisina tem a ver com o intestino, né? Tem a ver com músculo também. Quando você faz atividade... Até onde eu sei, é músculo, mas se eu estiver errado, alguém pode consertar aqui que eu não estou entendido. Ela é liberada pelo músculo quando a gente está exercitando. Isso. Eu sei que era músculo, né? Então, você libera fatores que viajam. Inclusive, a gente tem uma linha muito ousada no nosso laboratório que esses fatores podem ser proteicos, como você pode ter esses exossomos, né, que se chama, e a gente vai mais além. A gente acha que existem mitocôndrias viajando intertecidualmente e que são importantes nessa homeostase da saúde, porque estão carregando os pacotinhos de mitocôndria que vão invadir um tecido e tem toda uma história aí por trás, que a gente também tem, mas eu resolvi trazer para cá só essa parte dos dados para vocês poderem, enfim, para a gente poder conversar. Legal, professor.
Tá? Obrigado. Muito interessante, porque... Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim. É porque eu fico pensando assim, por exemplo, em situações em que tem pessoas... Tem diversos, por exemplo, transtornos psíquicos, né? Pode ser até de aprendizagem, ou o que for. A gente tem partes específicas do cérebro que não tem um funcionamento adequado. Às vezes está muito relacionado com a quantidade de espinhas dendríticas do neurônio, etc. Mas eu fico pensando se o metabolismo dessa região, ela não é um metabolismo alterado ao ponto de que essas células não conseguem ter um funcionamento adequado como deveria. Então, a pessoa tem... Não, isso é a linha que a Gabriela está mostrando, com aquela coisa, e tem esquizofrenia. A gente já sabe, tem uns trabalhos da literatura, que é o seguinte, você pega, mas aí cérebro humano pós-mortem de pacientes com transtorno bipolar ou com esquizofrenia. Elas têm essa conversa da exoquinase com mitocôndria diferenciada, alterada. Não está igual a um cérebro de pacientes de controle que não tenham doença. Pacientes não, né? De situações de indivíduos não doentes. Então, tem a crítica nesses resultados, isso é dado em literatura. Tem outros que mostram que tem alterações no fluxo de glicose pelos neurônios, mas a crítica nesse trabalho que eu estou citando para você é que, como é um cérebro pós-mortem, essas pessoas se medicaram muitas vezes, né? Então, não se sabe se aquele efeito observado no desbalanço da enzima do acoplamento entre a glicose e a mitocôndria, se ela for alterada pelo uso das medicações. Mas que eu não tenho dúvida que tem um desbalanço redox, isso já é sabido em transtornos de humor, por exemplo. Tá? Na psiquiatria tem trabalhos que mostram isso. Entendi, professor. Bem legal. Obrigado. Nada. Tonhão? Oi. Pensando... É a Clara. Oi, Clarinha. Clarinha. Tudo bom? Só para acrescentar isso, eu não sei se você esqueceu dessa referência, aquela que saiu na Nature, final do ano passado, daquele trabalho que eles relacionaram o tipo celular com uma especificidade de substrato, que eu acho que conversa um pouco com isso que ele perguntou. Tipo, e aí, se quiser... especificidade de substrato, qual era? Ah, sim. Aquele que a gente usa de referência direta. Sim, lembrei. Ah, tá. Então... Esse trabalho é muito... aquele trabalho do Max Planck? Esse mesmo. Não, inclusive, esse é o Hermann que ia gostar daquele trabalho. O Hermann que está interessado em trabalhar com as células da microglia, porque se você pegar mitocôndrias que vêm de diferentes células do sistema nervoso central, esse grupo lá do Max Planck ele foi capaz de isolar diferentes tipos celulares e extrair mitocôndrias só daquele tipo. E aí elas têm uma especificidade por substrato única, quase um fingerprint, uma impressão digital. A célula de um ganglionar, ela usa um tipo de substrato. A célula que é do astrócito gosta de ácido graxo, palmitoicarnitina, que foi uma novidade, que todo mundo fala que o astrócito é glicolítico. Eles mostraram que a célula astrocitária, aí, não sei sob que condições, elas gostam de oxidar palmitoicarnitina. Uma coisa que se a gente pega o pool de mitocôndria do sistema nervoso central global, na hora que você dá ácido graxo, ela não gosta, ela rejeita, mas aquele específico gosta. Então, o sistema nervoso central, e aí eu extrapolo para os outros tecidos, tem, na verdade, uns ajustes finos muito delicados que ainda tem muita coisa para a gente descobrir, sabe? Eu acho que tem muita coisa bacana para ser descoberta entre a bioenergética e regulação, sinalização metabólica e tudo mais. Bem lembrado, Clara. Deixa eu ver se eu consigo ver o... seria bom se eu visse, não sei, não estou vendo. Então, alguém mais, gente, quer perguntar alguma coisa? Que já estamos quase 1 hora. Falta 10 para 1, né? Professor, se você encerrar a sua apresentação, você vê melhor as coisas aí. Eu encerrar? Pode... fechar o... Não sei. Fechar o PowerPoint, é isso?
Alguém mais tem alguma coisa a perguntar, comentar? Aí abre, se você quiser abrir o bate-papo. Chat, agora eu estou vendo. Ah, está aqui. E depois você pode olhar aqui tudo, tem Vamos organizar um curso desse. Adorei, Herman. Com certeza, vamos sim. Não, que bom. É isso então, gente. Alguém mais? Tonhão, poxa, muito obrigada. Foi maravilhoso. Deu para ver aí pelo chat, pelas perguntas. Foi super descontraído. Que bom, eu gosto assim. Bom, foi muito cumprido legal. O objetivo do teu curso. Me sinto muito completamente do nosso. Pela sua o excelente ideia. E parabéns aí pelo seu corpo editorial. Obrigada. Obrigada, gente. Então a gente pode, enfim, desconectar aqui tudo, e para os alunos eu desejo, para você também, óbvio, um bom fim de semana, e a gente se vê de novo na quarta-feira. Ok, gente? Tudo de bom, tudo de bom. Muito obrigada aí pela participação de todos vocês. Um abraço. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Adorei. Gente, bom final de semana. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Obrigado, professor. Muito bom. Tchau, Sérgio. Que bom que vocês gostaram. Fiz com carinho. Total, deu para perceber. Obrigada. Tchau, Débora. Tchau, Tonhão. Tchau, Tonhão. Tchau, Herman. Foi muito bom, gostei. Eu estou lendo aí o trabalho do Skulachev aí. Gostei mesmo, ele está falando muito legal do teu trabalho. Muito legal, né? Ele foi muito generoso. Estou escrevendo umas respostas e estou tentando entrar em contato. Tem um cara muito legal que trabalha em New Haven, é o Marcelo Dietrich, que ele quer trabalhar com coisas assim diferentes também. E morcego, tem um cara aqui que trabalha, que é da região de Palmas, mas agora Palmas está pegando fogo aqui, né, cara? O Pantanal está todo incendiado. Ele trabalha com os morcegos. Mas ele é biólogo, mas eu queria pegar os morcegos, algum que ele tinha, de alguma medida assim para a gente fazer. Mas, Herman, vamos fazer alguma coisa, cara. Vamos fazer alguma coisa junto. Eu tenho que deixar esse tempo passar dessa epidemia. A gente está... O laboratório meu parou também. Tem meses que não... Eu não consigo planejar as coisas. Tá ruim. Agora, por exemplo, a gente está em tudo fechado, né? Durante 2 semanas, o mínimo. E aí, eles falando assim, só pode entrar 20% dos estudantes. Aí o que eu vou fazer com 20%? E aí, não é só 20%, é 20% e eles não podem, só pode estar um estudante por laboratório. Aí não dá. Não. Aí o que eu fiz? Aí tem que ter uma carta do Ternion, né? Aí eu botei os nomes, menti lá no tamanho do grupo, porque botei o dobro de pessoas. Eu pensei assim, eles não vão saber, né? Aí até fiz um monte de carta falsa para os outros estudantes, porque eles querem trabalhar. Aí, cara, tem um segurança ali na porta que checa as cartas. Entendeu? Negócio Mas sério. eu não sou... por isso que eu entrei um pouco atrasado. Eu entrei quando você estava falando da Marta Sorensen. Não, foi bem no início, não perdeu nada. Que aí, quando Você lembra que ela fazia as preparações para a gente fazer aula prática? Eu lembro, eu gostei muito. E ela botava um monte de coisa, né? Botava um monte de coisa. Ela botava um monte de teatro. Aprendia na prática mesmo. Agora tem um programinha no computador para você fazer isso aí. Agora, vem cá. Ela continua com o laboratório trabalhando, ela já está idosa, né?
Tá, ela já aposentou, ela vem pouco. Ela está ligada agora em coisas de ética, então ela vem pouco. Mas, quer dizer, ela vem também, mas ela não está mais fazendo preparação de alguma coisa ou outra, ela faz, mas está fazendo menos. Entendi. Ela é sensacional. Eu gosto muito dela. É muito legal. Mas isso aí, Tonhão, vamos Então ficar em tá. contato. Vamos. Eu tenho que pensar bem aí, porque é Olha, mudar de área, né? Mas aqui... Não, mas eu acho que você pode mudar aos poucos, você não precisa... Eu já te falei, eu acho que você pode comprar um aparelho baratinho. Se você for ver, o trabalho todo do Skolachev, ele fez com um oxígrafo barato. É um trabalho... Ele teve muito trabalho porque ele mediu tudo, mas a preparação de mitocôndria ele enfiava em oxígrafo que custa, no máximo, $5.000, $7.000, não é caro. Agora vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que ele mede o potencial? Potencial tem várias maneiras, mas tem um eletrodo que você faz de TPP, na verdade. Aí você coloca, é um catiônico isso. Então, ele tem um eletrodo que tem o cátion lá e ele bota um pouquinho do TPP. Então, quando a mitocôndria faz gradiente, ela chupa o TPP do meio, aí o eletrodo sente e registra a diferença na corrente. Ah, legal. Entendi. Mas isso você pode fazer com safranina O. Você tem um fluorímetro? Se você tem um fluorímetro aí? Tem, Simone tem um fluorímetro. Então, você mede a safranina, TMRE, isso é fácil você medir. Não é difícil, não. Agora, não, o que eu estou impressionado é essa diminuição da thyroidoxina. Esse acoplamento. Eu não sabia disso, esse acoplamento. Eu lembro que eu li teu trabalho, mas na época eu não prestei atenção no acoplamento gigante da hexoquinase com a mitocôndria. É muito. Impressionante isso. É muito. Agora, outra coisa que você tem que ficar, que eu fiquei interessado que você contou naquele dia, Herman, é o sistema da peroxirredoxina. Isso eu não avaliei. Tem peroxirredoxina, que é ela que... Eu já nem lembro a confusão que mas... Curioso, varia muito dependendo do tecido, que essa ela é muito sensível ao estresse oxidativo. Então, ela normalmente é um monômero, quando ela está oxidada, ela vira um dímero. Mas, por exemplo, você pega o cérebro, né? Ou uma cultura, você faz homogenado, ela fica 100% oxidada. Só o peróxido de hidrogênio que tem dissolvido ali já imediatamente oxida ela. Então, para fazer um extrato, você tem que colocar, primeiro, você coloca catalase, tem gente até que bota superóxido de mutase, e aí você tem que colocar NEM, que faz a redução da sulfidrina. Coloco 100 milimolar ou 200 milimolar de NM, de tão sensível. Agora, o curioso é quando você vai olhar a peroxirredoxina 3, que está na mitocôndria, em contraste com a peroxirredoxina 1, ela praticamente, no tecido do cérebro, ela está totalmente reduzida e oxidada, e não interessa, não precisa botar nada. E eu não estou entendendo isso. Ou seja, tá muito boa a mitocôndria lá do cérebro. Tá muito boa. Apesar dela fazer muito boa em relação ao citosol. O citosol está todo fodido. Mas espera aí, essa peroxirredoxina 3, ela fica reduzida dentro da mitocôndria ou oxidada? Reduzida. Ela fica reduzida? Reduzida e muito pouco sensível às condições, ou seja, eu posso fazer homogenado sem proteger nada, sem botar catalase, sem nada, ela continua reduzida. Agora, quando você vai ler todos os papers em outros tecidos, outras células,
ela está o tempo todo oxidada. Que coisa, Herman. Muito legal isso. Então deve ter um sistema de manter ela reduzida muito eficiente, hein? Muito eficiente. Então, ou seja, eu sei, por exemplo, Tenta fazer... Sabe como é que você pode remover a hexoquinase da mitocôndria? Se você incubar, se tiver uma preparação, se você incubar com glicose fosfato, a glicose fosfato solta. Será que ela passaria a ficar no estado mais oxidado? Aí isso seria legal, você estaria mostrando que a hexoquinase ela controla o estado redox da peroxirredoxina, cara. Mas isso só você para fazer, porque tem que fazer negócio da mitocôndria purificada. Não é Vamos conversar. É detalhe demais, mas é uma possibilidade que você podia fazer para todas as coisas, que se você pegar, por exemplo, é um anticorpo contra ela. Ah, é? E o anticorpo funciona bem. Tem anticorpo que vende. E funciona bem aberto. Se você vê o dímero dela, e de repente é isso. Porra, muito legal essa dica aí que você está falando. É peroxirredoxina 3. 3. Peroxiredoxin reductase. Peroxiredoxin reductase. Eu até, se eu te mostrar um negócio que a gente fez, deixa eu ver se eu tenho aqui com... Acho que eu não tenho aqui os blots, mas eu tenho o paper. E aí você tem um anticorpo para reduzida oxidada. É um anticorpo normal, médios 2, só que uma... sei. Você vê mais ou menos intensidade. Eu vou te... Peraí, eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver aqui desse... não. Tem um trabalho de uma mulher muito, muito bom, que ela faz isso no coração. E eu vi que você, no coração, você não tem muita exoquinase, né? Tem. Ligada? Tem, ligada. Coração tem. Coração tem. Todos os tecidos. Você sabe o que o Skolachev fala no artigo dele? Ele falou assim, o Galina só mediu... realmente, ele estava certo, ele me sacaneou. Assim. Vou fazer o quê? Eu não tenho... Né? O Galina só mediu no fígado, realmente no fígado não tem, e no coração, e não mediu no resto. Cara, eu tentei medir, mas a literatura... Mas é aquela literatura velha, sabe, Herman? Eu revisei aquelas toneladas de paper. Cara, era um cara chamado... Tinham vários. Ele já sabe que tem hexoquinase 2. Em geral, só hexoquinase 2 ligada à mitocôndria. Isso já é uma coisa conhecida em tudo quanto é tecido. Os dois únicos tecidos que não tem... E aí ele fala que aí no trabalho de Skolachev, que é bem legal, foi que ele realmente focou nisso e fez um comparativo, cara. Se tu pega o material suplementar dele, Herman, que tem 56 páginas. Ele conta a história. Sim, ele conta a história, cara. O cara mudou, assim, ele conta a história toda do negócio. Acho que você... Ele é velho pra cacete, não é não? Velho pra cacete, mas ele... Cara, ele é louco. Mas é muito gente boa, muito simpático, viu? Um cara muito legal. Conhece? Eu já encontrei com ele, conversei com ele, ele é muito simpático. Ele veio aqui no Brasil uma vez, né, lá no Leopoldo. O Leopoldo gostava muito dele. E uma vez eu estava naqueles encontros lá na Áustria, o negócio da oxigografia, daquele cara que eu te falei do Ouroboros, ele sempre chama, eles se conhecem bem, né? E aí ele apresentou, cara, o Skolachev, ele foi durante muito tempo naquela linha que você tinha que fazer o Maidan Coupling. Então ele pegava uma droga que ele chamava SKF, era uma química lá, uma droga, um ácido fraco, chamava Skolachev, não sei das quantas, que ele acreditava que era uma nova droga anti-aging. Ele já busca isso há um tempão. E ele disse que botava no olho dele para cuidar de catarata. Você acredita nisso? E pingava esse desacoplador e, cara, e ele tá lá, cara. Quantos anos o Skolachev? Já deve ter mais de 80 anos, cara. Sei lá, deve ter 100 anos já. 100 anos. Eu lembro... Sei lá, pô, eu lembro do trabalho dele da década de 70, ele já tinha trabalho. Ele foi... Quantos anos ele tem? Pô, já deve estar... Então é o seguinte, eu mandei para você agora 2 papers.
Uma no coração inteiro, eles fazem isquemia e vem essa mudança da banda da redoxin reductase, xalose. Eles falam que é super sensível. Agora, no cérebro eu não vi, mas pode ser que está relacionado com a exoquinase. Mas tem que fazer o Western blot, é um anticorpo que reconhece ela. Também. Aí. Excelente. Isso é interessante. Muito, excelente dica. Excelente dica, porque a gente estava querendo achar esses alvos aí. Então, tem um outro trabalho, que é um trabalho técnico, que mostra o que você tem que colocar para prevenir, porque quando você faz o lisado, você tem oxidação não específica, entendeu? Só pelo fato de ter oxigênio, 21%, entendeu? E aí você tem que fazer já está oxidando. Uhum. Então, para medir ela no Western blot, você tem que botar fazer no buffer, você bota NM. Eles têm um monte de babaquice, mas o mais importante é esse NM. Eles mostram nos dois trabalhos que ele vai no sulfidrila dela e imediatamente faz a... é o NEM. É o NEM. É isso? É o NEM, que bloqueia a sulfidrila, é isso. Mas então, o que ele faz? Ele bota NEM para bloquear as sulfidrilas, é isso? Isso, mas então é para... Quando você faz o homogenado, você quer correr... Saúde. Quando você bota você quer fazer um homogenado, fazer um Western blot, você precisa colocar isso. Mas é engraçado que eu estou te falando. Eu vi que, apesar de que ela é descrita como supersensível, eu vi ela bastante estável no tecido geral cerebral. Faz homogenado. Muito interessante. Até pega um negócio que eu fiz há um tempão. Então, de repente, você tirando a exoquinase ali, pode ser que você ela pode oxidar, hein? Causar oxidação. Porra, isso seria bem legal, Porque aí você está mostrando diretamente a oxidação de uma coisa mitocondrial, né? Pois é. Porque a gente está olhando coisas fora da mitocôndria, eu acho que o controle fica talvez muito longe. Pode ser que localmente a coisa seja mais regulada ali. Exatamente. Tonhão, tem que ir. Eu também, porque o negócio está ficando bravo. Tá bom. Um prazerzão. Tá bom? Um abração, Tonhão. Tá bom, um abração. Trabalho bonito. Obrigado. Trabalho bonito. Que bom que você gostou. Vendo de você, agora eu relaxo. Muito. Um grande abraço, Erma. A gente se fala aí. Vamos Tchau, Tonhão. Obrigado. Tchau.